Entre os anos de 2014 e 2018, o Departamento de Polícia de Toronto recebeu mais de 4.000 relatórios de pessoas desaparecidas em cada ano. Naquela época, a maioria desses casos eram simples e resolvidos em poucos dias. No entanto, enquanto esses registros eram processados, a 51ª Divisão, conhecida em Toronto por seu trabalho na segurança pública do bairro Church Wellesley, uma área conhecida por abrigar a comunidade gay de Toronto, contabilizou cerca de 600 casos de pessoas desaparecidas durante esse mesmo período. Os oficiais responsáveis pelas investigações, em geral, priorizavam os casos de mulheres ou jovens desaparecidos, deixando em segundo plano os casos envolvendo homens adultos. Essa abordagem se devia em parte à grande quantidade de ocorrências, o que fazia os investigadores presumirem que homens adultos eram capazes de cuidar de si mesmos. Entretanto, o contexto era ainda mais complicado. Naquele período, as autoridades enfrentavam uma crise interna marcada por um número inesperado de aposentadorias antecipadas por razões de saúde. Muitos policiais estavam exaustos e lidavam com altos níveis de estresse. E foi nesse cenário desafiador que uma série de desaparecimentos começou a chamar a atenção do Departamento de Polícia de Toronto, que, sem saber, estava prestes a enfrentar um dos maiores casos da história da cidade. Mas, é claro, naquele momento eles ainda não tinham ideia disso. Permita-me apresentar, eu sou Brian Emmendorfer e seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Colecionador de Ossos. Hoje vamos explorar os detalhes de desaparecimentos que levaram à criação de duas forças-tarefas, as quais, após quase uma década de investigação, descobriram que estavam atrás do mesmo homem. Um sujeito aparentemente simples e amigável na comunidade, que ocasionalmente se vestia como Papai Noel no shopping da cidade, mas que escondia, por trás de seu rosto gentil, uma maldade diabólica, digna de um assassino em série. Em setembro de 2010, o Departamento de Polícia de Toronto recebeu a denúncia do desaparecimento de um homem de 40 anos chamado Skandaraj Navaratnam. De acordo com o depoimento de seus amigos, Skandaraj havia simplesmente desaparecido sem deixar qualquer rastro de seu paradeiro, algo que consideravam completamente incomum. A situação se tornava ainda mais estranha pelo fato de que, em seu apartamento, os amigos encontraram seu amado cão, deixado sozinho, o que era algo que ele jamais faria voluntariamente. Ao investigar o caso, a polícia descobriu que não havia nenhum indício de fuga ou qualquer evidência que sugerisse algo nessa direção. Durante a investigação, também foi revelado que Skandaraj era um homem nascido no Sri Lanka, no sul da Índia, e por conta disso, surgiu a hipótese de que ele poderia ter decidido retornar ao seu país de origem sem avisar ninguém. No entanto, as circunstâncias ao redor de seu desaparecimento deixavam muitas dúvidas no ar. Seus amigos o descreveram como uma pessoa sociável, culta e apaixonada por palavras cruzadas. Com o avanço das investigações, os policiais descobriram que a parte mais movimentada da vida de Skandaraj acontecia no bairro Church Wellesley, mais conhecido como Gay Village, onde ele era um frequentador assíduo. Nesse ambiente, muitas pessoas o conheciam e refutaram a possibilidade de que ele tivesse fugido da região. Jody Becker, bartender do bar Zippers, um dos locais preferidos de Skandaraj, declarou em entrevista ao jornal Toronto Star que ele era o tipo de pessoa que conseguia animar a todos e acrescentou que era impossível não sorrir em sua companhia. Na época, a imprensa local deu ampla cobertura ao caso, mas com o passar do tempo, ficou evidente que a polícia não conseguiria avançar nas buscas. E assim, 2 meses se passariam, até que no dia 29 de dezembro de 2010, a Polícia Regional de Peel recebeu uma nova denúncia de desaparecimento. Dessa vez tratava-se do sumiço de Abdulbazir Faizi, um assistente de operador de máquina gráfica de 42 anos. Quem registrou o desaparecimento foi sua esposa, alegando que ele não havia retornado do trabalho. Na ocasião, Abdulbazir era casado, pai de 2 filhos, e residia com sua família no subúrbio de Toronto, em Brampton.
Durante as investigações, a polícia descobriu que Abdul-Bazir foi visto pela última vez deixando a gráfica onde trabalhava, localizada na região de Mississauga. As buscas por seu paradeiro levaram à descoberta de seu carro, um Nissan Sentra 2002, abandonado na Avenida Moore, próximo ao Parque Moorvale, em Toronto. O estado visivelmente abandonado do veículo aumentava o mistério em torno do caso. Posteriormente, a equipe forense realizou uma análise detalhada no veículo, mas não encontrou nenhuma evidência ou pista que apontasse para um crime. Ainda assim, diante das circunstâncias, a teoria mais plausível era justamente de que algum ato criminoso havia acontecido. E essa situação se tornou ainda mais evidente quando os investigadores descobriram que Abdul-Bazir levava uma vida dupla, escondida de sua esposa. As investigações revelaram que ele era uma pessoa ativa na comunidade homossexual de Toronto, frequentando especialmente o Gay Village. Entre seus bares favoritos estava o Bar Zippers, onde novas testemunhas afirmaram tê-lo visto após o horário de trabalho. Isso indicava que, ao invés de ir para casa, ele fazia visitas secretas à região. Com a ajuda de amigos, Abdul-Bazir foi descrito como um homem sociável e extrovertido, mas que vivia com sérias preocupações por ser um refugiado do Sri Lanka, no sul da Índia. Uma testemunha-chave foi Doug Dube, amigo próximo de Abdul-Bazir, que revelou que na Gay Village as pessoas evitavam falar sobre suas famílias. Por conta disso, ninguém sabia que ele era casado ou que levava uma vida dupla. Embora essa descoberta não tenha surpreendido as pessoas próximas a ele, foi um choque para sua esposa, que só soube da vida dupla de Abdul-Bazir após o seu desaparecimento. Naquela altura, as autoridades de Toronto e os jornais já haviam percebido a semelhança entre os dois casos de desaparecimento. Homens homossexuais de origem indiana que viviam vidas duplas dentro da comunidade. Havia suspeitas de que algo mais sinistro poderia estar acontecendo. Contudo, os departamentos de polícia mantiveram silêncio enquanto aprofundavam suas investigações. Então, pouco mais de 2 anos depois, no dia 25 de outubro de 2012, a história dos desaparecimentos em Toronto voltou às manchetes. Naquela data, o filho mais velho de Majid Kaihan, um imigrante afegão de 58 anos, registrou o desaparecimento de seu pai após notar sua ausência. De acordo com seu desaparecimento, ele havia visto o pai pela última vez durante um encontro familiar, uma semana antes. Um amigo de Majid também afirmou ter visto o homem pela última vez nessa mesma ocasião. Logo no início das investigações, a polícia descobriu que Majid também vivia uma vida dupla. Ele era bastante ativo na região de Gay Village, frequentando bares e cafés da área. Além disso, mantinha um relacionamento secreto com outro homem, que havia falecido antes de seu desaparecimento. Durante esse relacionamento, Majid possuía um apartamento na região que utilizava há décadas para encontros casuais. Diferentemente das vítimas de desaparecimentos anteriores, Majid não era visto como alguém de boa reputação. Na verdade, era descrito como o oposto. Segundo relatos de pessoas próximas, ele enfrentava sérios problemas de dependência química, o que frequentemente resultava em comportamentos violentos, especialmente em casa. Diante do perfil de Majid, não demorou muito para que as autoridades de Toronto fossem questionadas sobre a possível conexão entre o seu caso e os desaparecimentos registrados 2 anos antes. Inicialmente, as autoridades evitaram comentar o assunto, até que um suposto caso de canibalismo chocou o estado. Um usuário identificado como Chefmate50 do fórum de canibalismo Zambian Meat alegou ter matado e devorado um homem em Toronto. Essas declarações desencadearam uma investigação mais aprofundada e levaram à criação de um grupo de investigadores dedicado ao caso. O Departamento de Polícia de Toronto anunciou, então, a formação de uma força-tarefa chamada Projeto Houston. O grupo mergulhou no mundo obscuro e distorcido do site Zambian Meat e de outros fóruns semelhantes. Rapidamente, o usuário responsável pelas alegações foi identificado como James Alex Brunton, um aposentado residente na região de Petersburg, em Ontário. James foi colocado sob vigilância 24 horas enquanto uma mega operação era conduzida para coletar informações sobre ele. No entanto, em pouco tempo, os investigadores concluíram que James não havia matado ninguém e que suas alegações não passavam de fantasias deturpadas.
Além disso, ficou evidente que ele não tinha nenhuma ligação com os desaparecimentos registrados nos últimos anos em Toronto. James foi descrito como um uivador, termo usado na psiquiatria forense para identificar pessoas que fingem ser caçadores ou perigosos, mas que, na realidade, não representam ameaça alguma. Após essa descoberta, a força-tarefa redirecionou seus esforços para o caso de Skandaraj Navaratnam, desaparecido desde setembro de 2010. Os investigadores acreditavam que esse caso poderia estar conectado ao mundo das fantasias eróticas da internet. Essa linha de investigação levou a força-tarefa a contatar até mesmo o infame Luca Magnotta, que na época havia sido recentemente condenado pelo assassinato brutal do estudante John Lin, crime do qual ele gravou e publicou online. Embora houvesse suspeitas de que Magnotta pudesse estar envolvido no desaparecimento de Skandaraj, nenhuma evidência foi encontrada para comprovar essa conexão. Nos anos seguintes, a força-tarefa reuniu todos os casos de homens desaparecidos com perfis semelhantes, na tentativa de estabelecer uma conexão entre eles. Contudo, as investigações não trouxeram respostas concretas. As únicas conclusões possíveis foram de que todas as vítimas eram homens de outros países, frequentadores da Gay Village, e que possivelmente tinham se envolvido com indivíduos cujas fantasias sexuais fugiam do comum. Era abril de 2017 quando o desaparecimento do turco Selim Esen, de 44 anos, foi registrado por seu melhor amigo. De acordo com ele, os dois conversavam diariamente até que Selim parou de responder suas mensagens repentinamente. Preocupado, o amigo visitou a residência de Selim e a encontrou completamente abandonada, levando ele a chamar as autoridades. Ao procurarem mais informações sobre o homem, descobriram que Selim havia chegado ao Canadá em 2013 e que rapidamente se envolveu com a comunidade LGBT da Gay Village. Seus irmãos o descreveram como um homem amigável, bondoso, independente e apaixonado por jardinagem. Além disso, no passado, Selim havia enfrentado e superado uma luta contra o vício em substâncias químicas, e após essa vitória, passou a ajudar outras pessoas em seus processos de recuperação. Diversas pessoas de seu círculo foram entrevistadas e prestaram depoimentos, mas ninguém parecia ter qualquer informação relevante. O desaparecimento não apresentava motivos aparentes, exceto a possibilidade de algum evento externo. Assim, o caso foi rapidamente associado aos desaparecimentos dos anos anteriores, aumentando as suspeitas de uma conexão definitiva entre eles. 2 meses depois, no dia 28 de junho de 2017, o Departamento de Polícia de Toronto recebeu mais uma denúncia de desaparecimento, dessa vez envolvendo Andrew Kinsman, de 49 anos. De acordo com um grupo de amigos, eles foram até o apartamento de Andrew, mas não encontraram nada suspeito. No entanto, algo chamou a atenção. Seu gato idoso havia sido deixado sozinho, sem comida e nem água. Os investigadores mergulharam na busca por testemunhas ou por qualquer motivo que pudesse justificar sua ausência repentina, mas nada foi apontado. Pessoas próximas descreveram Andrew como um homem muito ativo nas redes sociais. Ainda assim, ao rastrear o número de celular dele, a polícia descobriu que o aparelho estava desligado. À medida em que os familiares de Andrew eram entrevistados, ficou evidente que ele não era o tipo de pessoa que faria uma longa viagem sem avisar ninguém ou sem garantir cuidados para o seu gato idoso. Um detalhe que chamou ainda mais atenção foi o fato de Andrew ter desaparecido no mesmo dia em que participou da Parada Gay de Toronto. Diante dessas circunstâncias, o caso foi adicionado à extensa lista de homens desaparecidos de Toronto, todos conectados de alguma forma ao bairro da Gay Village. Em resposta, foi criada uma nova força-tarefa, chamada Projeto Prisma, com o objetivo de investigar os desaparecimentos de Andrew Kinsman e Selim Esen. Além disso, os arquivos das investigações conduzidas anteriormente pelo Projeto Houston foram reexaminados em busca de possíveis conexões. A partir desse ponto, a teoria de que um assassino em série atuava em Toronto começou a ganhar força. Desse modo, no dia 1º de agosto de 2017, Greg Downer, amigo de longa data de Andrew Kinsman, organizou uma reunião de segurança comunitária voltada para a Gay Village. O encontro contou com a presença de representantes da Força-Tarefa, de polícias, de segurança pública e de
que forneceram uma visão geral das investigações em andamento na cidade. Durante a conversa, foi revelado que as investigações estavam atrasadas devido a limitações jurídicas enfrentadas pelas autoridades canadenses para acessar as contas dos homens desaparecidos em aplicativos de namoro, cujos servidores estavam localizados fora do Canadá. Diante dessa dificuldade, Greg apelou para que os fundadores desses aplicativos criassem uma funcionalidade que permitisse aos usuários autorizar, de forma prévia, o compartilhamento rápido de seus dados com a polícia em casos de desaparecimento. Além disso, Greg ampliou seus esforços, promovendo a criação de linhas diretas para incentivar o relato de informações por parte de possíveis testemunhas. A ideia era alcançar homens que, vivendo vidas duplas no Gay Village, poderiam estar evitando colaborar com a polícia por medo de exposição. Com as linhas diretas, essas pessoas poderiam compartilhar informações de forma completamente sigilosa. A comunidade LGBT de Toronto, mobilizada, estava reagindo de maneira incisiva à ameaça de um possível sequestrador, enquanto as autoridades reforçavam seus cuidados. Contudo, um assassinato perturbador aumentaria o clima de tensão em Toronto. No dia 29 de novembro de 2017, o corpo de Tess Ritchie, de 22 anos, foi encontrado por sua própria mãe em um beco, próximo a uma escada de saída externa. A jovem estava desaparecida havia 4 dias, e sua morte foi rapidamente associada à busca pelo suposto assassino em série de Toronto. O corpo de Tess foi o primeiro a ser encontrado em circunstâncias que, inicialmente, pareciam compatíveis com os casos dos homens desaparecidos. Por conta disso, sua morte passou a ser investigada em busca de uma possível conexão com os casos da força-tarefa. No entanto, as diferenças logo se tornaram evidentes. Tess era natural do Canadá, e sua única conexão com a Gay Village era por conta de seu trabalho em um café localizado no centro da cidade. De vez em quando, a jovem frequentava festas e bares na região, mas nada que fugisse do comum para alguém de sua idade. A última vez em que foi vista com vida foi na sexta-feira do dia 24 de novembro de 2017, após passar algumas horas na casa de sua irmã Rachel. Ela deixou a residência por volta das 11h30 da noite e seguiu em direção à Gay Village, com uma amiga dos tempos de escola com quem não se encontrava há 2 anos e meio. A primeira parada foi no Crews and Tangles, um bar drag popular entre estudantes e jovens da região. As duas permaneceram no local até por volta da 1h30 da madrugada, quando decidiram explorar outro lado da Gay Village. Lá, encontraram um carrinho de cachorro-quente em um cruzamento movimentado e conversaram com várias pessoas, incluindo um homem não identificado. Por volta das 4 horas da manhã, a amiga de Tess recebeu uma mensagem de seu namorado pedindo que voltasse para casa, mas Tess aparentemente decidiu permanecer na região. Na manhã seguinte, a amiga tentou entrar em contato com Tess, mas percebeu que suas mensagens não estavam sendo recebidas. Após o desaparecimento ser registrado, a polícia descobriu que Tess havia solicitado um Uber às 4 horas da manhã, mas a corrida foi cancelada por razões desconhecidas. E assim, o seu paradeiro permaneceu um mistério até o dia 27 de novembro, quando sua mãe encontrou seu corpo em um beco próximo ao local onde havia sido vista pela última vez, ao lado de uma casa fechada para reformas. O exame do legista revelou que a causa da morte foi estrangulamento manual, confirmando se tratar de um homicídio. Nos primeiros dias de dezembro, câmeras de segurança flagraram Tess caminhando ao lado de um homem poucos minutos depois de ter ficado sozinha. De acordo com sua amiga, o homem era o mesmo que havia visto próximo ao carrinho de cachorro-quente naquela noite. Posteriormente, outras gravações de segurança mostraram Tess e o suspeito entrando no mesmo beco, onde seu corpo seria encontrado posteriormente. Ainda na gravação, é possível ver que poucos minutos depois, o homem foi visto deixando o local sozinho. E enquanto a caçada pelo suspeito do assassinato de Tess Ritchie se intensificava, outro homicídio foi registrado nas ravinas da região de Rosedale, em Toronto. A vítima foi identificada como a Laura Wells, uma mulher transgênero em situação de rua de 27 anos. Notavelmente, seu corpo já havia sido encontrado há algum tempo, mas o caso foi considerado de baixa prioridade devido à carga exaustiva de trabalho da força-tarefa no Projeto Prisma, além da atenção dedicada ao homicídio de Tess Ritchie, que dominava os esforços das autoridades. Esse
descaso gerou uma grande revolta por parte da comunidade transgênero de Toronto, que criticou a falta de prioridade no caso como consequência do perfil marginalizado da vítima. O Departamento de Polícia de Toronto inicialmente permaneceu em silêncio diante das acusações, mas, em seguida, realizou uma coletiva de imprensa. Na ocasião, o chefe de polícia Mark Saunders afirmou que as 3 investigações, o Projeto Prisma, o homicídio de Tess Ritchie e a morte misteriosa de Laura Wells, eram casos distintos, sem qualquer conexão entre si. Ele também declarou que não havia evidências de que um assassino em série estivesse em atividade na cidade, uma alegação que foi amplamente criticada. Afinal, os homens desaparecidos compartilhavam um perfil semelhante e parecia não haver outra explicação plausível, exceto a possibilidade de serem vítimas de um mesmo indivíduo desconhecido. Entretanto, a negativa por parte da polícia foi vista como uma tentativa de minimizar o medo crescente na comunidade geral. Porém, o curso das investigações mudaria de forma significativa graças a um evento curioso e perturbador, que marcaria o início da descoberta do principal suspeito por detrás dos desaparecimentos de homens em Toronto. O Projeto Prisma da Polícia de Toronto se tornou um dos maiores exemplos de iniciativa voltada para o uso de análises de dados na melhoria da segurança pública de uma cidade. Isso porque sua eficiência logo se destacou. Além da atuação dos investigadores, o projeto contou com a ampliação de um método inovador de organizações e análises de grandes volumes de dados, o que facilitou a identificação de padrões entre os casos investigados. Sob a supervisão do sargento Michael Richmond e a liderança do sargento Hank Idzinga, padrões importantes começaram a emergir. Todas as vítimas listadas eram homens de meia idade, barbudos e frequentadores de um bar específico, o The Black Eagle. Além disso, os investigadores perceberam que as vítimas eram conhecidas dentro da comunidade homossexual como ursos, ou bears. Essa autoidentificação refere-se a homens abertamente gays que possuem traços físicos marcadamente masculinos. Quanto ao modus operandi do predador, foi identificado que ele costumava atacar nos finais de semana e feriados. Por exemplo, Skandaraj desapareceu no dia do trabalho, Abdulmasih logo após o Natal, Majid no dia de Ação de Graças, Selim durante a Páscoa e Andrew desapareceu na época do Dia do Orgulho Gay de Toronto. Além disso, algumas das vítimas eram originárias do sul da Ásia ou do Oriente Médio, o que as tornava mais propensas a viver em residências temporárias e a manter suas vidas dentro da comunidade homossexual em segredo. Esses fatores poderiam ter contribuído para que se tornassem alvos do criminoso. O sargento Hank Idzinga foi designado como o principal responsável pelas investigações. Ele tinha uma carreira sólida, com pelo menos 13 anos de experiência na unidade de homicídios do Departamento de Polícia de Toronto. Embora experiente, Hank nunca havia lidado com um caso envolvendo um criminoso em série. No entanto, a expectativa sobre seu trabalho era enorme. Para reforçar o esforço investigativo, a força-tarefa foi complementada com 6 oficiais adicionais da 51ª Divisão de Polícia, responsável pela segurança do centro de Toronto. Essa área inclui bairros tanto residenciais quanto comerciais, como a Gay Village. Na época, a 51ª Divisão era amplamente respeitada pela população de Toronto devido à sua participação ativa em eventos comunitários e colaboração com organizações locais para abordar questões de segurança pública e aumentar a confiança da comunidade. Entre os 6 oficiais designados ao Projeto Prisma, pelo menos 3 haviam participado ativamente do antigo Projeto Houston e estavam familiarizados com os detalhes das investigações anteriores. Um oficial da unidade de crimes sexuais também foi convocado para trazer uma perspectiva mais ampla às estratégias adotadas pela força-tarefa. Logo, ficou ainda mais evidente que as vítimas tinham contato com diversos homens desconhecidos, o que ampliava significativamente o número de possíveis suspeitos. Isso ocorria porque todos utilizavam aplicativos de namoro, uma ferramenta comum dentro da comunidade investigada. Apesar da dificuldade, as investigações precisavam seguir essa linha, e cada um desses homens foi colocado na lista de suspeitos.
A maioria foi eliminada com o decorrer das apurações, mas um nome em particular chamou a atenção dos investigadores. Durante a análise dos últimos dias de Andrew Kinsman, os policiais notaram que no calendário de seu apartamento estava anotado o nome Bruce, exatamente no dia de seu desaparecimento. Além disso, vídeos de câmeras de segurança registraram um homem se aproximando do apartamento de Andrew em um veículo vermelho no mesmo dia. No entanto, a força-tarefa enfrentou dificuldades em identificar a placa ou o modelo exato do carro devido à má qualidade das imagens. Para piorar, o vídeo não era claro o suficiente para permitir a identificação do motorista. Apesar disso, análises detalhadas das imagens revelaram que o veículo tinha um revestimento cromado, o que possibilitou identificar o modelo como uma Caravan Dodge 2004. Em Toronto, havia cerca de 6.000 veículos semelhantes registrados. Contudo, apenas 5 desses estavam vinculados a pessoas com o nome Bruce. E, por sorte, apenas um dos registros correspondia a uma Caravan Dodge 2004. Esse veículo pertencia a um jardineiro, aparentemente gentil, chamado Bruce MacArthur, de pouco mais de 60 anos. Quando identificado, Bruce não correspondia ao perfil que os investigadores esperavam. Em seu Facebook, ele compartilhava fotos comuns para um homem de sua idade, transmitindo uma imagem pacífica e amigável que parecia distante de quaisquer suspeitas. Ainda assim, a força-tarefa tentou localizar sua caravana, mas o veículo não estava mais em sua posse. Conforme as investigações avançavam, mandados judiciais foram emitidos, permitindo às autoridades acesso completo aos dados de Bruce em plataformas como Google, Rogers Wireless, Bell Canada, TELUS, Royal Bank of Canada e Manulife Bank of Canada. Nos meses seguintes, novos mandados foram obtidos para rastrear registros de veículos e celulares pertencentes a Bruce MacArthur, e assim, o cerco ao principal suspeito estava se fechando. Através de todos os dados coletados, a força-tarefa obteve mandados adicionais que permitiram acesso a informações de Bruce em plataformas como Yahoo, Air Canada e outros bancos de dados, além de registros relacionados ao seu envolvimento com a editora LGBT Pink Triangle Press. E com essa ampla coleta de informações, os investigadores conseguiram rastrear suas atividades até a cidade de Cordsey, em Ontário. Foi lá que descobriram que Bruce havia recentemente vendido sua caravana para a garagem Dons Auto Parts. Quando o proprietário Dominic Vettery foi interrogado, ele confirmou a compra do veículo. Para o seu horror, Dominic e seus funcionários mais tarde encontraram vestígios que pareciam ser de sangue no carro. O veículo estava exatamente como Bruce havia deixado, e imediatamente foi encaminhado para análises forenses. Além disso, imagens de segurança capturaram Bruce MacArthur na garagem, negociando a venda da caravana. Segundo as pistas, a força-tarefa descobriu que Bruce tinha um contrato de longa data com o proprietário de uma residência em Mallory Crescent, no bairro de Leaside, em Toronto. Bruce oferecia serviços de jardinagem em troca de espaço para armazenamento em um armazém do cliente. Com um mandado de busca em mãos, uma equipe policial acompanhada por cães farejadores revisitou o quintal da residência na esperança de localizar restos de corpos humanos. Uma câmera de vigilância também foi instalada no local para monitoramento contínuo. Mas, apesar da busca detalhada, os cães não indicaram a presença de cadáveres no local. E enquanto isso, a força-tarefa conseguiu reconstruir uma linha do tempo completa das ações de Bruce no dia do desaparecimento de Andrew Kinsman. Além disso, o laboratório criminalista de Toronto analisou os vestígios de sangue encontrados na caravana e identificou correspondências com o DNA de Andrew Kinsman e Celine Essen. E esse resultado positivo foi o suficiente para garantir um mandado de busca na residência de Bruce. Assim, no dia 4 de dezembro de 2017, uma equipe policial entrou secretamente no apartamento de Bruce MacArthur e clonou o disco rígido de seu computador. No entanto, não encontraram nada suspeito nos arquivos analisados. 4 dias depois, em uma coletiva de imprensa, foi anunciado que mais de 62 testemunhas haviam sido interrogadas. Além disso, as investigações contavam com 28 autorizações judiciais
e 308 ações atribuídas, das quais 225 já haviam sido concluídas. Apesar dos esforços incansáveis e do teste de DNA, as autoridades ainda não tinham provas concretas de que os desaparecimentos estavam conectados. Essa declaração negativa foi dada porque as investigações do disco rígido do computador de Bruce McArthur ainda estavam em andamento durante o anúncio feito pela polícia. Mas em janeiro de 2018, a força-tarefa retomou as investigações com força total, depois que especialistas conseguiram recuperar arquivos excluídos e registros armazenados no dispositivo. Entre os itens recuperados estavam fotos dos cadáveres de Celine Essen e Andrew Kisman. Com essa descoberta, Bruce McArthur foi colocado sob vigilância máxima, com monitoramento 24 horas por dia, enquanto os preparativos para sua prisão eram feitos. No entanto, os policiais tinham ordens de não efetuar a prisão do suspeito a menos que ele fosse visto sozinho com outro homem. E para a surpresa de todos, no dia 18 de janeiro, Bruce foi flagrado entrando em seu apartamento acompanhado de um jovem, posteriormente identificado como John. Imediatamente, os policiais se mobilizaram para invadir a residência. O processo de invasão levou alguns minutos e, ao entrarem, encontraram John amarrado na cama de Bruce com um saco preto sobre a cabeça e algemado. Bruce McArthur foi preso em flagrante. Em depoimento, John afirmou que havia consentido em ser algemado e revelou que conheceu Bruce pelo aplicativo de namoro Growler, com quem já havia se encontrado em outras ocasiões. Apesar disso, os policiais acreditavam que o desfecho daquela brincadeira, entre aspas, poderia ter sido fatal e que haviam salvado o jovem da morte iminente. Após sua prisão, Bruce McArthur foi enviado para um interrogatório. Uma série de itens foi apreendida em seu apartamento, incluindo 5 celulares, 5 computadores, 3 câmeras digitais e cerca de uma dúzia de unidades flash USB. Posteriormente, as análises desses dispositivos revelaram mais evidências relacionadas aos assassinatos de Andrew Kinsman e Celine Essen. Na primeira coletiva de imprensa após a prisão, o sargento Hank Idzinga afirmou que, embora ainda não soubessem a localização exata dos cadáveres, a força-tarefa já tinha uma ideia de onde começar as buscas. Ele também ressaltou que as evidências encontradas eram suficientemente robustas para condenar Bruce, mesmo na ausência dos corpos das vítimas. O avanço nas investigações levou à conexão de Bruce McArthur com a longa lista de homens desaparecidos investigados inicialmente pelo Projeto Houston e posteriormente pelo Projeto Prisma. Hank Idzinga estava convencido da autoria de Bruce nos crimes, mas sabia que seria crucial conversar diretamente com ele e aprofundar a análise de seus movimentos durante os períodos em que os desaparecimentos ocorreram. Essa linha de investigação levaria a uma série de descobertas que posicionariam Bruce McArthur como responsável por uma das maiores investigações de assassinato em série da história moderna do Canadá. No final de fevereiro de 2018, a Polícia Provincial de Ontário, o Serviço de Patologia Forense de Ontário e o Centro de Ciências Forenses uniram esforços às investigações. O objetivo era auxiliar nas buscas por corpos, além de explorar casos arquivados ou desconhecidos que envolvessem vítimas com o mesmo perfil. Mais de 100 casos foram analisados em coordenação com outras forças policiais canadenses e internacionais. Enquanto isso, Bruce McArthur foi submetido a interrogatórios e seu passado começou a ser investigado para fornecer uma visão mais ampla da vida do assassino. Bruce McArthur passou a maior parte de sua vida em Argyle, uma região rural localizada em Kawartha Lakes, onde foi criado em uma fazenda. Sua mãe era uma mulher católica irlandesa, enquanto seu pai era um presbiteriano escocês. Ambos eram extremamente devotos, mas suas crenças divergentes sobre aspectos da Bíblia frequentemente geravam discussões acaloradas. Bruce cresceu com uma única irmã biológica, mas seus pais, conhecidos por sua generosidade, frequentemente acolhiam crianças problemáticas da região. Em certos momentos, havia mais de 6 crianças vivendo na fazenda. A comunidade via eles como uma família exemplar, comprometida em ajudar os necessitados,
mas dentro da casa as tensões eram constantes. Bruce costumava apoiar sua mãe durante os conflitos familiares, o que levou seu pai a acreditar desde cedo que seu filho poderia ser homossexual. Esse pensamento era reforçado por traços de personalidade considerados mais afeminados. Bruce, por sua vez, sabia que era diferente desde a juventude, especialmente devido à sua sexualidade. Contudo, o preconceito prevalente na região levou ele a reprimir seus sentimentos e desejos. Como consequência, ele desenvolveu dificuldades em formar amizades na escola e em estabelecer relacionamentos com mulheres. Eventualmente, seus pais decidiram transferi-lo para outra escola, onde Bruce conheceu Janice Campbell, que se tornaria sua primeira namorada. Em 1970, Bruce e Janice se formaram juntos e continuaram o relacionamento. Pouco tempo depois, Bruce iniciou seus estudos em um programa de negócios gerais e 2 anos mais tarde, se casou com Janice. O casal se mudou para Toronto, onde Bruce conseguiu um emprego como assistente de compras na loja de departamentos Eaton's. Ele permaneceu nesse cargo por 5 anos, até decidir trabalhar como vendedor na empresa McGregor Socks. Nesse novo emprego, Bruce visitava lojas de departamentos e iniciava parcerias para que os estabelecimentos comercializassem os produtos da empresa. Algum tempo depois, Bruce mudou de emprego e começou a trabalhar como representante de merchandising para a Stanfields, uma empresa de vestuário. Durante esse período, seu pai foi diagnosticado com um tumor cerebral e internado em uma casa de repouso. Bruce acreditava que sua mãe assumiria os cuidados do marido, mas para sua surpresa, ela iniciou um relacionamento com um outro homem. A atitude de sua mãe deixou Bruce irritado e frustrado, o que o levou a se aproximar mais do pai. Em 1978, sua mãe faleceu repentinamente devido a um câncer. No ano seguinte, Bruce e Janice se mudaram para a cidade de Oshawa, onde tiveram 2 filhos, Melanie e Todd. 2 anos depois, em 1980, seu pai também faleceu. Nos anos seguintes, Bruce levou uma vida tranquila com sua família e tornou-se ativo na igreja local. Mais tarde, ele admitiria que essa participação era uma tentativa de ocupar sua mente e reprimir seus sentimentos homossexuais, que vinham sendo uma constante luta interna desde a juventude. No início da década de 90, no entanto, Bruce acabou cedendo e começou a se envolver secretamente com outros homens. Esse segredo não durou muito, e em menos de 1 ano, decidiu compartilhar seus sentimentos com Janice, que continuou a morar com ele, apesar da revelação. Algum tempo depois, a família enfrentou um problema sério quando Todd, o filho de Bruce, foi acusado de fazer ligações obscenas para diversas mulheres. O processo judicial gerou um grande impacto financeiro, forçando Bruce e Janice a gastarem uma quantia considerável. Então, em meados de 1993, a situação financeira da família se deteriorou ainda mais quando Bruce perdeu seu emprego como vendedor. Apesar das dificuldades, eles conseguiram se manter firmes até 1997, quando precisaram hipotecar a casa onde viviam, e no mesmo ano, Bruce e Janice decidiram se separar. Após o divórcio, Bruce se mudou sozinho para Toronto e começou a frequentar a Gay Village, onde visitava regularmente os bares da região. Ele conseguiu um apartamento e eventualmente iniciou um relacionamento com um homem, que durou cerca de 4 anos. No início dos anos 2000, Bruce passou a frequentar um psiquiatra que prescreveu Prozac para lidar com sua saúde mental. Para sobreviver financeiramente, ele decidiu iniciar uma carreira autônoma como paisagista, fundando sua própria empresa chamada Artistic Designs. A vida de Bruce McArthur parecia relativamente comum durante todos esses anos. Mas então, o primeiro envolvimento de Bruce com as autoridades ocorreu no dia 31 de outubro de 2001, quando ele conheceu o modelo Mark Henderson. Em determinado momento, Mark convidou Bruce para ir ao seu apartamento para mostrar sua fantasia de Halloween. Lá, de forma inesperada, Bruce atacou Mark, acertando sua cabeça várias vezes com um cano de ferro. Embora Mark tenha tentado lutar, ele foi dominado e acabou perdendo a consciência. Quando recobrou os sentidos, conseguiu ligar para uma ambulância e foi levado ao hospital.
Os ferimentos de Mark incluíam vários cortes profundos na parte de trás da cabeça e nos dedos, exigindo pontos e algumas semanas de fisioterapia. As autoridades buscaram por Bruce, mas ele se entregou antes de ser encontrado, alegando não se lembrar do que havia acontecido. Durante o processo, Bruce se declarou culpado das acusações. A defesa argumentou que sua atitude violenta poderia ter sido influenciada por uma combinação de medicamentos, incluindo um anticonvulsivo e nitrito de amila, uma substância frequentemente usada de forma recreativa antes de relações sexuais. Bruce foi inicialmente sentenciado a 2 anos de prisão, mas após avaliações psiquiátricas, a sentença foi reduzida. O juiz considerou que Bruce não apresentava um alto risco de reincidência. Mark Henderson, por outro lado, ficou profundamente traumatizado pelo ataque, mas o fato de ele não ter conseguido fornecer uma declaração de impacto contra Bruce contribuiu para que a sentença fosse mais branda. Bruce cumpriu seu primeiro ano em prisão domiciliar e, durante esse período, foi proibido de frequentar a Gay Village e de se aproximar da residência ou do local de trabalho de Mark. Além disso, o tribunal proibiu ele de adquirir armas de fogo por 10 anos e de consumir drogas sem prescrição médica, incluindo nitrito de amila. Seu DNA foi coletado e inserido em um banco de dados criminal. Como parte da sentença, Bruce foi orientado a frequentar sessões de psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico. No entanto, apesar das várias restrições impostas, as autoridades canadenses não mantinham controle ativo sobre infratores em liberdade. Na prática, isso significava que Bruce só seria preso novamente caso chamasse a atenção da polícia. Ele, por sua vez, tomou muito cuidado para evitar qualquer comportamento que pudesse atrair suspeitas. Bruce McArthur, então, se registrou em um site de namoro gay fetichista BDSM chamado Recon, onde buscava por homens submissos. Ele também criou perfis em pelo menos outros 9 sites de relacionamento. Aparentemente, durante esse período, Bruce limitou-se a manter relações sexuais consensuais com esses homens. Foi assim até 2010, quando, de acordo com a política de retenção do Serviço Policial de Toronto, seu histórico criminal foi destruído. Os únicos documentos preservados incluíam sua confissão escrita, alguns relatórios e fotos dos ferimentos de Mark Henderson, bem como da barra de ferro usada no ataque. No ano seguinte, Bruce criou uma conta no Facebook e começou a se envolver com homens de ascendência sul-asiática ou do Oriente Médio, que frequentemente apareciam em suas fotos. Naquela altura, Bruce já era uma figura conhecida na comunidade homossexual, especialmente entre os frequentadores da Gay Village. Contudo, sua reputação era controversa. O incidente de 2001 era amplamente conhecido pelos membros mais antigos da comunidade, que frequentemente alertavam os novos frequentadores sobre ele. Essa fama negativa contribuiu para que Bruce desenvolvesse uma reputação de homem com feitiços violentos. Em um episódio notório, ele chegou a ser expulso de uma cafeteria. Quando contou o ocorrido a um de seus amigos, este decidiu romper a amizade, influenciado por conselhos de pessoas próximas que relataram histórias assustadoras sobre Bruce. Bruce reagiu de maneira violenta, ofendendo o amigo e acusando-o de ser como todas as outras pessoas que pensam que ele é louco. Embora sua vida íntima fosse marcadamente agitada, sua vida profissional era mantida por uma base sólida de clientes idosas ricas que o consideravam elegante, charmoso e confiável. Bruce gerenciava sua empresa de paisagismo, Artistic Designs, e frequentemente era visto trabalhando ao lado de pelo menos um homem responsável por serviços braçais e um ajudante. Esse trabalhador braçal, de acordo com testemunhas, geralmente era de ascendência do Sudeste Asiático ou do Oriente Médio. No geral, Bruce era uma figura relativamente famosa na comunidade em que vivia. Ele chegou a interpretar o Papai Noel no Agincourt Mall e frequentemente enviava flores para instituições de caridade, cultivando uma imagem pública aparentemente respeitável. Em meados de 2014, o filho de Bruce McArthur, Todd, voltou a se envolver em um caso de telefonemas obscenos e acabou sendo preso. Bruce pagou sua fiança e Todd passou a morar com ele, ajudando no negócio de paisagismo.
No entanto, Todd não lidava muito bem com a homossexualidade do pai, e a convivência se tornou ainda mais difícil ao precisar encarar a parede do banheiro da casa, decorada com imagens de homens despidos da Índia Oriental. Durante os interrogatórios, Bruce permaneceu em silêncio em relação ao número de vítimas, recusando-se a fornecer informações aos investigadores. Enquanto ele estava sob custódia, uma série de mandados de busca foi emitida para inspecionar as propriedades de pessoas ligadas a Bruce, incluindo locais onde ele prestava serviços de paisagismo. Uma dessas propriedades pertencia a um antigo amigo, Roger Horan, e outra pertencia ao ex-namorado de Bruce, mas nenhuma evidência foi encontrada nessas residências. Por outro lado, em uma propriedade localizada em Mallory Crescent, no bairro de Leaside, em Toronto, os cães farejadores da polícia demonstraram interesse significativo. Uma busca forense detalhada foi realizada, estendendo-se também às ravinas próximas à residência. Durante a investigação, as equipes policiais encontraram grandes caixas de plantio, todas congeladas devido às condições climáticas da época. Após descongelar as caixas, os investigadores descobriram restos mortais desmembrados de pelo menos 3 pessoas. No total, havia 12 caixas de plantio, e restos humanos foram encontrados em 2 delas. As evidências coletadas levaram à identificação das vítimas como sendo Majid Kaihan, desaparecido desde 2012, Soroush Mahmoud, desaparecido desde 2015, e Dean Wizowick, um morador de rua que nunca foi formalmente declarado desaparecido e não fazia parte da lista da força-tarefa. E com base nessas descobertas, Bruce McArthur foi acusado de 3 homicídios em primeiro grau. Algum tempo depois, novos restos mortais foram encontrados e identificados como pertencentes a Andrew Kinsman. As escavações na propriedade em Mallory Crescent foram desafiadoras, e outras caixas de jardinagem foram coletadas em diferentes residências. No entanto, nenhuma evidência adicional de restos mortais foi encontrada nessas caixas. O patologista forense de Ontário, Michael Poverman, liderou as análises e a identificação dos restos mortais. Ele destacou que, apesar da vasta experiência de sua equipe, essa investigação era extraordinariamente complexa. As dificuldades eram agravadas pela decomposição dos corpos e pelo fato de Bruce McArthur ter desmembrado suas vítimas. Entre o final de janeiro e o início de fevereiro de 2018, um posto de comando foi estabelecido na residência em Leaside para centralizar as buscas. As escavações e investigações no local duraram 3 semanas e foram intensamente acompanhadas pela imprensa de Toronto. O nome de Bruce McArthur se tornou sinônimo de terror, e todos falavam sobre o assassino em série da cidade. O investigador Hank Idzinga acompanhou várias buscas no apartamento de Bruce, local que ele acreditava ser a cena dos assassinatos. Durante 4 meses, mais de 18.000 fotografias foram analisadas e mais de 1.800 itens foram coletados como evidências. Até que no dia 23 de fevereiro de 2018, Bruce foi formalmente acusado do homicídio em primeiro grau de Iskandaraj Navaratnam, um dos homens investigados pelo Projeto Houston. Iskandaraj estava desaparecido desde 2010 e seus restos mortais foram encontrados junto com os de outras vítimas. Sua identificação foi confirmada por registros dentários. No mês seguinte, as autoridades receberam mais de 500 dicas relacionadas à possível identificação de outros homens desaparecidos que poderiam ter sido vítimas de Bruce McArthur. Durante esse mesmo período, um novo conjunto de restos mortais foi recuperado das caixas de plantio e a vítima foi identificada como Abdul Basir Faizi, desaparecido desde 2010. Com essas descobertas adicionais, Bruce McArthur foi formalmente acusado pelas mortes de todos os homens investigados pelos projetos Houston e Prisma. Pouco tempo depois, os restos mortais de Kirushna Kumar Kanagaratnam, desaparecido desde 2015, também foram encontrados na propriedade em Leaside. Segundo a força-tarefa, a identificação de Kirushna só foi possível após o contato de uma agência internacional. Ele estava sob uma ordem de deportação e nunca havia sido oficialmente declarado desaparecido. Quando as buscas foram finalmente concluídas, a força-tarefa havia recuperado os restos mortais de todas as vítimas listadas, sinal de um bom trabalho. Ficou claro
que a residência em Leaside funcionava como o cemitério principal de Bruce McArthur. E embora outras caixas de plantio tenham sido examinadas em diferentes locais, nenhuma nova vítima foi encontrada. Eventualmente, Bruce McArthur foi formalmente acusado de 8 homicídios em primeiro grau. Com as buscas e investigações chegando ao fim, a força-tarefa decidiu traçar uma linha do tempo abrangente de todos os crimes cometidos por Bruce. Durante essa análise, os investigadores perceberam a possibilidade de que o assassino poderia estar envolvido em outros casos de desaparecimentos ainda não conectados. E isso levou ao início de uma nova investigação, dessa vez focada na identificação de possíveis vítimas adicionais. Após a prisão de Bruce McArthur, a força-tarefa demonstrou grande interesse em revisar casos de homicídios arquivados, na tentativa de identificar possíveis conexões com o criminoso. Representantes de países estrangeiros também entraram em contato, levantando suspeitas de que Bruce poderia estar envolvido em mortes ocorridas em seus territórios enquanto passava férias no exterior. As investigações revelaram que Bruce era extremamente astuto na escolha de suas vítimas, focando nos mais vulneráveis. Ele evitava regiões com câmeras de segurança e raramente utilizava celulares, preferindo telefones públicos para entrar em contato com seus alvos. Na vida online, Bruce usava diversos pseudônimos, mantendo sua identidade real desconhecida para a maioria. O sargento Stacy Gallen, da Unidade de Casos Arquivados, liderou a análise de pelo menos 600 casos arquivados, comparando-os ao padrão de comportamento de Bruce. Esse esforço resultou na identificação de pelo menos 15 casos arquivados de homicídio conectados à Gay Village de Toronto. Notavelmente, esses casos ocorreram entre 1975 e 1978, quando Bruce tinha pouco mais de 20 anos e trabalhava em regiões próximas aos locais dos crimes. De acordo com os registros, as vítimas nesses casos eram todos homens mais velhos. Eles foram encontrados em suas residências, despidos, amarrados às camas e mortos por esfaqueamento ou espancamento extremo. Os ferimentos mostravam um excesso de violência, sugerindo crimes motivados por ódio, uma característica que também foi observada nos assassinatos confirmados de Bruce. Os esforços para conectar esses casos a Bruce continuaram até o final de 2018. Durante esse período, cerca de 100 residências foram vasculhadas sob suspeita de terem sido causadas como locais para enterrar vítimas, mas nenhuma nova evidência foi encontrada. Sem provas adicionais, as investigações não conseguiram ligar oficialmente Bruce McArthur a outros casos além daqueles já confirmados. Ainda assim, outras jurisdições continuaram demonstrando interesse em investigar possíveis conexões com Bruce McArthur, mantendo o caso aberto em diversas frentes. Um exemplo significativo do interesse contínuo em Bruce McArthur foi o da Polícia Regional de Waterloo, que desejava questionar o assassino em série sobre o desaparecimento de David McDermott, de 30 anos, desaparecido desde 2002. David foi dado como desaparecido após não aparecer para um encontro marcado com amigos em um local específico. As circunstâncias de seu desaparecimento tinham semelhanças marcantes com os casos pelos quais Bruce foi investigado e acusado. Outro nome de interesse era John Riley, de 48 anos, que em 2013 havia se mudado para Toronto para trabalhar com paisagismo, mas que jamais foi visto novamente. Segundo as investigações, ao chegar à cidade, John viveu no distrito da Gay Village e buscou abrigos locais, até desaparecer misteriosamente. Apesar dos esforços significativos para solucionar centenas de casos arquivados que apresentavam semelhanças com o perfil de Bruce, não foi possível conectar o assassino a esses desaparecimentos. Enquanto isso, os restos mortais de todas as vítimas confirmadas de Bruce McArthur permaneceram sob custódia de legistas e patologistas forenses, que conduziram análises aprofundadas para coletar informações úteis para o julgamento. Após a conclusão das investigações forenses, os restos mortais foram liberados para as famílias das vítimas, permitindo que organizassem os funerais. Enquanto as famílias se preparavam para honrar seus entes queridos, a promotoria trabalhava intensamente para construir um caso sólido contra Bruce McArthur, buscando trazer justiça final para todos aqueles homens cujas vidas foram brutalmente interrompidas.
A primeira aparição de Bruce McArthur no tribunal ocorreu em janeiro de 2018, onde estava acompanhado de sua advogada Marianne Sali. Posteriormente, o criminoso fez outras aparições no tribunal, incluindo uma sessão realizada online por meio de videoconferência. No entanto, os procedimentos seguintes foram conduzidos em sigilo, devido a uma ordem de proibição de publicação das informações judiciais relacionadas ao caso. Foi apenas em junho de 2018 que a defesa de Bruce recebeu acesso completo aos arquivos do caso, que somavam mais de 10.000 páginas, além das evidências físicas coletadas. Daniel Lerner, um advogado adicional contratado para a defesa, argumentou que o julgamento seria lento e complexo para o júri. Ele solicitou a separação das acusações, propondo que cada homicídio fosse apresentado de forma isolada, com julgamentos independentes. Nesse mesmo período, a imprensa solicitou acesso público aos relatórios psiquiátricos de Bruce McArthur. A juíza Leslie Chaplin atendeu ao pedido, permitindo que os relatórios fossem divulgados e que a mídia tivesse acesso às fotos dos ferimentos das vítimas e da arma usada nos crimes. Contudo, a publicação dessas imagens foi proibida. Os advogados de defesa argumentaram que essa divulgação poderia prejudicar Bruce, mas a juíza considerou que os relatórios psiquiátricos poderiam, de certa forma, beneficiar a compreensão do caso. Em outubro de 2018, Bruce compareceu novamente ao tribunal e renunciou ao seu direito de uma audiência preliminar, além de não contestar as evidências apresentadas. Ele foi, então, formalmente indiciado por 8 acusações de homicídio em primeiro grau e, em janeiro de 2019, Bruce McArthur se declarou culpado de todas as acusações, evitando, assim, um longo julgamento. Durante a audiência, os detalhes dos homicídios foram descritos como premeditados e de natureza sexual. Foi revelado que Bruce guardava troféus de suas vítimas, como joias, um caderno e inúmeras fotografias pós-morte. As fotos retratavam os cadáveres das vítimas em poses específicas, frequentemente com cordas em volta do pescoço, ou despidos de suas roupas e vestidos com casacos de pele ou chapéus aleatórios. Notavelmente, em alguns casos, as vítimas tiveram seus cabelos e barbas raspados. Os itens que Bruce mantinha como troféus foram encontrados mais tarde em um galpão. A combinação das evidências e das confissões garantiu que Bruce McArthur fosse responsabilizado pelos crimes brutais que chocaram Toronto. Por fim, Bruce McArthur foi acusado de explorar as vulnerabilidades de suas vítimas, o que tornava seus desaparecimentos quase invisíveis. Para cada um dos homicídios, Bruce usou o sexo como arma de atração, matando suas vítimas em seguida por estrangulamento com ligadura. Em fevereiro de 2019, o juiz responsável pelo caso anunciou a intenção de aplicar a Bruce uma pena de inelegibilidade para o pedido de liberdade condicional por pelo menos 50 anos. Ele citou a total falta de remorso do criminoso e os danos profundos que causou à comunidade. No entanto, a sentença final determinou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos, metade do período inicialmente sugerido. Os crimes de Bruce foram descritos como a mais pura maldade, com a observação de que, se não tivesse sido detido, certamente continuaria a matar. Após a condenação, surgiram críticas intensas. Ativistas da comunidade LGBTQIA+, de Toronto argumentaram que as autoridades poderiam ter agido muito antes, mas só avançaram com a prisão quando um homem branco, Andrew Kinsman, desapareceu. A Força-Tarefa negou essas acusações, explicando que os projetos Houston e Prisma sempre foram investigações amplas e abrangentes. Eles também destacaram que o caso de Andrew Kinsman foi crucial para a identificação de Bruce devido às evidências que seu desaparecimento proporcionou e não por conta de sua cor de pele. A CBW News publicou uma reportagem analisando páginas de ordens judiciais e afirmou que a Força-Tarefa demonstrou consistentemente esforços para resolver os casos de todos os homens desaparecidos, independentemente de sua origem. O chefe de polícia, Mark Saunders, reforçou essa posição, afirmando que após a prisão de Bruce, vários homens surgiram para relatar histórias envolvendo o criminoso. Mark argumentou que, se esses relatos tivessem sido feitos antes, Bruce poderia ter sido preso mais cedo. Esses comentários, no entanto,
provocaram uma forte reação da comunidade LGBTQIA+, que interpretou as palavras de Saunders como uma tentativa de culpar as vítimas. Diante da pressão, Mark pediu desculpas publicamente e recebeu o apoio do então prefeito da cidade, John Tory. Entre as histórias que ganharam destaque durante essa fase do caso, uma em particular chamou a atenção. Em meados de 2016, Bruce conheceu um homem por meio de um aplicativo de namoro BDSM, e os dois combinaram de se encontrar para fazer sexo no estacionamento de um McDonald's, na caravana de Bruce. Durante o encontro, Bruce tentou estrangular o homem, que conseguiu lutar e escapar. Assustado, o sujeito foi até a delegacia e relatou o incidente. Esse relato adicionou mais um capítulo sombrio ao histórico de Bruce McArthur, mas infelizmente, na época, o caso não resultou em uma ação que pudesse interromper seus crimes. Bruce foi preso em 2016 após a tentativa de estrangulamento no estacionamento, mas alegou que a vítima havia consentido com o ato e, em determinado momento, entrou em pânico, passando a acusá-lo injustamente. Seu argumento ganhou força quando o homem confirmou que conhecia Bruce há algum tempo e que não era a primeira vez que tinham relações, além do fato de terem se conhecido por meio de um aplicativo BDSM. Diante dessas circunstâncias, a polícia considerou a história plausível e decidiu não registrar um boletim de ocorrência, liberando Bruce. Fontes críticas apontaram esse episódio como um grave erro das autoridades. No entanto, na ausência de evidências concretas que implicassem Bruce como agressor, não havia muito que pudessem fazer. Esse incidente, junto com outras histórias semelhantes, ilustraram como Bruce McArthur conseguiu operar por anos como um predador sexual em série na Gay Village, escapando repentinamente de punições. Para investigadores e escritores, esses relatos levantam suspeitas de que Bruce possa estar ligado a outros homicídios não resolvidos. Afinal, Bruce McArthur levou uma vida dupla por muito tempo. Fora da Gay Village, ele era um jardineiro aparentemente gentil, admirado por suas clientes idosas em Toronto. Na comunidade homossexual, porém, era conhecido como um homem em busca de sexo violento, com muitos sequer sabendo seu nome real. Embora seja plausível que ele tenha cometido outros assassinatos em diferentes locais, isso permanece uma suposição. O que é certo é que Bruce McArthur continua sendo o assassino em série mais prolífico já conhecido em Toronto. Hoje, com mais de 70 anos, Bruce poderá solicitar liberdade condicional aos 91 anos. Contudo, dada a gravidade de seus crimes e sua saúde deteriorada, é altamente improvável que ele seja libertado. As autoridades esperam que ele morra naturalmente atrás das grades. Por fim, essa história não trouxe justiça apenas às vítimas de Bruce. Tess Ritchie, de 22 anos, encontrada morta durante as investigações dos desaparecimentos em Toronto, também teve seu caso resolvido. Graças às investigações, o homem visto nas imagens de segurança foi identificado como Calvin Schroeter, de 21 anos. Sem antecedentes criminais antes de sua prisão, Calvin foi acusado de homicídio em primeiro grau. Em 2020, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos pelo assassinato de Tess. Apesar disso, o caso de Laura Wells, a mulher transgênero de 27 anos encontrada morta durante as investigações, permanece em aberto, mas com a esperança de que um dia seja solucionado.